com óleo na lâmpada. 5 virgens prudentes mantinham a lâmpada acesa porque estavam sempre trocando o azeite. E 5 não. E de repente ouviram dizer: olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E elas saíram pedindo para as outras: me dá um pouco do seu óleo. E elas diziam: não posso, se eu der para você não vai ter para mim. Aí elas saíram para comprar. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Então, o tempo para alguém receber a Cristo como Senhor e Salvador é o tempo da nossa vida. Após essa morte, acabou. A escolha que você fez já foi feita. E saiba de uma coisa: só pode entrar no aprisco de Deus, na presença de Deus, no lugar do aconchego, da proteção, quem se torna ovelha. E para se tornar ovelha, tem que invocar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É lindo isso, né? Muito. Aí vamos pro próximo? Vamos. Qual que é? É a sequência desse capítulo 10. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Versículo 11, João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele faz uma diferença entre o pastor e o mercenário. Você sabe qual é a diferença? Não. O pastor, ele era dono do rebanho. Então ele cuidava das ovelhas. E não é que ele não também vivesse das ovelhas. Ele vivia disso. Ele tinha um rebanho. Às vezes ele tinha que levar a ovelha para vender, tal, para inclusive vender para o templo, para ser sacrificado. Ele ganhava dinheiro com isso. Então o problema não era o ganhar dinheiro. O problema é que o mercenário, ele só fazia aquilo pelo dinheiro. Então quando o mercenário, quando o pastor tinha, por exemplo, que ir para a cidade, o que ele fazia? Se ele não tivesse algum funcionário ali para cuidar dele, ele pagava uma pessoa para cuidar das ovelhas por aquele período. Esse era o mercenário. Ele não tinha nenhuma relação com aquelas ovelhas. Ele era simplesmente uma pessoa que estava ganhando dinheiro para fazer o trabalho, dar comida e tal. Agora, quando vinha o lobo, o mercenário falava: eu não vou enfrentar o lobo. Vida. Se o lobo vier, deixa levar a ovelha, porque eu não vou aqui correr o risco de morrer por causa dele. Já o bom pastor não. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então Jesus está claramente dizendo que ele deu a vida pelas ovelhas. Que ele não tinha as ovelhas só para explorá-las. Ele tinha as ovelhas como animais caros e especiais para eles. E ele usa essa metáfora. Eu estou falando dessa explicação porque tem muita gente que acredita que mercenário, que um pastor mercenário é aquele que ganha dinheiro fazendo a obra de Deus. E não é verdade, porque a Bíblia diz: dignos de dobrados honorários são os que ensinam a palavra. O problema não é você ganhar, viver do ministério. Eu estava no 3º ano de engenharia quando Deus me chamou para o ministério. Eu passei muitos anos de necessidade quando a igreja era pequena, mas eu sempre vivi do ministério. Mas por que eu não posso ser chamado no ministério? Porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu amo minhas ovelhas. Eu não faço delas um instrumento para o meu enriquecimento. Entendeu? Eu sempre dei muito mais para a minha igreja, meus livros, meus CDs, tudo, até agora. Acabei de lançar um livro, 100% da renda é para a igreja, para as nossas obras sociais. Em janeiro estou lançando de novo um curso sobre Apocalipse sensacional. Eu recebi aqui. Nossa, é muito sensacional. Sabe o que vai acontecer? Eu estava orando, eu não faço nada, né? Nós tivemos uma semana profética onde eu estou declarando decretos de vitória para o ano que vem, porque tem tanta gente com medo do que vai vir, do que vai acontecer. Eu fui buscar Deus. Deus falou: ministra, abre a tua boca. Está na hora da igreja abrir a boca e fazer decretos proféticos para que o povo de Deus não tenha medo. Nós temos um Deus que está no trono. E eu então fui buscar Deus. Foi uma semana, meu amigo, de tanto poder, de tanta unção, a igreja lotada, as pessoas sendo, né? E um dos decretos eu falei: olha, nós vamos trazer uma semente de oferta para ter uma colheita extraordinária. E eu já tinha feito
no meu coração uma oferta. O que eu vender do meu curso, e meus cursos vendem milhões. Falei, vou dar 20%, 10% do dízimo e 10% de uma oferta especial. O Espírito Santo falou assim, eu não quero os seus 20%. Isso não é oferta de sacrifício. Está pedindo para o meu povo trazer uma oferta de fé e de sacrifício? Isso não é oferta de sacrifício. Eu falei, mas o que o senhor quer? Ele falou, eu quero tudo. Primeiro, o curso que eu vendo no início do ano é o curso que mais vende. Cara, entrou uma alegria no meu coração. Eu falei, Senhor, que maravilhoso. Vou te dar os 100%. Falei, mas Senhor, faz arrebentar a boca do balão, porque vai ser tudo revertido na obra social, tudo para a tua igreja. Cara, eu saí de lá, sabe, não com dor no coração, eu saí de lá grato a Deus, porque tudo que eu tenho na minha vida material, na minha vida emocional, na minha família, tudo eu recebi dele. Então, se ele pedir tudo, eu dou tudo. Agora, eu não sou um mercenário, eu sou um pastor. Vendo os meus cursos, vendo os meus livros, sim, mas estou vivendo honestamente. Mas ninguém sabe o quanto que eu faço de ofertas para pessoas, no particular, para as ovelhas. Mas tá tudo bem, eu não estou aí para, sabe, para ter a validação de ninguém. Eu quero a validação de Deus. Agora, o mercenário não. O mercenário é aquele pastor bandido. É aquele que olha para a ovelha e vê cifrão. Porque eu, quando comecei a minha igreja, durante muitos anos, eu recebia convite, Vilela, para ir para igrejas muito grandes, várias. Porque eu sempre fui um pregador carismático, abençoado. Vem ser pastor dessa igreja, te pago tanto. Deus falava, não, você é pastor dessa igreja aí que você começou. Eu nunca fui pastor de outra igreja. Eu tenho ovelhas que estão comigo desde que eu comecei. Então eu sou um pastor. E Jesus é o pastor dos pastores. Ele dá vida pelas ovelhas. Então, o que eu acho maravilhoso no relacionamento com Jesus é que ele nos trata como ovelhas. Agora, o que é uma ovelha? Ovelha é o bichinho mais dócil, mas é um bichinho mais teimoso também. Ovelha, às vezes se desgarra, se desvia. Eu sou pastor, eu sei isso. Quantas vezes você dá conselho para uma ovelha? Daqui a pouco ela não ouve. Aí depois ela vem contando dos perrengues, das coisas ruins que aconteceram. Aconteceu isso. Mas, poxa, eu não te falei, pastor, mas eu não quis fazer. E agora, tem jeito para mim? Tem, vem para cá. Vem para cá, Jesus te ama. Aí eu conto, Jesus fala que o bom pastor, ele deixa 99 ovelhas e vai buscar aquela que está perdida. Então, o que eu gosto de dizer para as pessoas, não existe uma relação mais segura. Não existe um amor mais verdadeiro. Não existe um amor mais incondicional. Você pode errar milhões de vezes, ele vai continuar te amando. Enquanto você estiver dizendo, Senhor, me ajuda, ele vai largar as 99 para buscar a 100ª. Entre os judeus, o número 7 é o número da excelência, né? Então, certa vez, Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Tipo assim, já é muito, né? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Se ele está mandando Pedro, que é um ser humano, fazer isso, que dirá ele? Então, meu querido, você que está aqui me ouvindo, pode estar atolado pelo pecado, pode estar enterrado no estrume. Eu quero te dizer uma coisa, se você, no teu coração, dissesse, Senhor, me ajuda, perdoa os meus pecados, na hora ele vem na tua direção. E eu quero dizer que ele já morreu pelos teus pecados. Ó, pastor, eu fiz uma pesquisa aqui para o nosso papo que tem outros títulos de Jesus, né? Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Messias, Rei de Israel, Filho do Homem, Pão da Vida, Luz do Mundo. Qual a diferença desses para os que a gente está tratando aqui nesse podcast? Não, na verdade, esses todos são verdadeiros também, né? Então tá certo. Tá tudo certo, só que alguns, por exemplo, Cordeiro de Deus. Foi João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós estamos falando de nomes que Jesus deu para si mesmo, afirmações que ele falou, eu sou isso. Tá. Mas ele também disse, eu sou filho do homem, entendeu? Eu sou filho de Deus. Quer dizer, aqui são 7 títulos que Jesus falou sobre si mesmo que foram traduzidos ou que foram transcritos pelo apóstolo João. Mas tudo isso aí é verdade também. Ele é o Messias, é o Cordeiro de Deus e tudo mais.
Tá? E, ou seja, ele é extraordinariamente grande, né? Bom, ele diz também: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25, 26, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim. Então agora o pastor Vilela vai me responder. Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. O que ele quer dizer com isso? Que quem morrer nele ressuscitará e tem a vida eterna. Uau, é isso aí. Porque, e para que isso acontecesse, ele teve que provar a nossa morte e ressuscitar Mas primeiro. a minha dúvida, e quem não crê nele? É inferno? É danação? O que é que inferno. Mas é triste isso também, né? É muito triste. É muito triste. Agora, eu pessoalmente acredito que uma pessoa sincera, que nunca tem ouvido falar de Jesus, sim, que não teve acesso. vai ouvir. Você sabe que eu tenho um amigo, Elias Dantas, é um pastor maravilhoso, ele viaja o mundo inteiro e ele tem muito contato com igrejas muçulmanas. Ele é um presbiteriano, é um pastor de uma igreja tradicional, só que ele vai no meio desse povo e ele fala assim: é impressionante, Jesus está aparecendo em sonho. Camarada tem um sonho, Jesus apareceu para mim e disse que eu sou, que ele que é o Salvador. Entendeu? E diz que até um muçulmano chegou e falou assim: olha, Jesus curou, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus perdoou, foi contando uma série de coisas. Tem que ser ele mesmo. O Mohammed nunca fez nada disso. Como pode dizer que Jesus não é superior a ele? Então, assim, Deus está se revelando para aqueles que não têm condição de ter acesso. Você vai para um país muçulmano, você não tem direito de pregar o evangelho. Porque é fechado, é proibido. Na Arábia Saudita é um país que tem 99,9% de muçulmanos. Aí perguntaram para um líder lá, falou assim: mas vocês são abertos à pregação do cristianismo aqui? Não. Por que não? Porque aqui ninguém tem interesse. Agora, Jesus claramente está deixando claro que sem ele ninguém vai vencer a morte espiritual. E quando ele fala mais, né? Quem crê em mim, aí tem um segundo elemento importante, né? Na interpretação. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, e quem não crê? Morrerá e vai ressuscitar para o juízo final, mas não vai ter vida eterna. Vai ter condenação eterna. E aí ele diz: você crê nisso? E essa pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas. Você crê porque, gente, você não tem ideia do tamanho do privilégio que nós temos de viver numa nação onde você pode ouvir falar de Jesus todo o tempo. Queria até fazer um protesto aqui, sabe? Você sabe que o TikTok tá me... Qualquer coisa que eu fale de Deus, ele me fala: este conteúdo não é próprio. Ué? Tô te falando. Qualquer conteúdo. Se eu falar de flores, falar do tempo, deixa. Mesmo assim. Mas se não. Se eu fizer uma oração, não é qualquer oração. Não é tempo. Esse conteúdo não tá. Então, vocês que são fãs da China, cuidado. Porque lá não tem liberdade para pregar o evangelho, não. Então, Jesus está deixando claro que para você ter acesso a tudo isso, Vilela, você tem que crer. E crer é você que vai crer. Deus não vai crer por você. Ele pode criar todas as circunstâncias para que você creia. Agora, tem gente que passa a vida inteira e não está nem aí. Agora, quando chegar lá, Deus vai falar: você lembra daquela oportunidade que você teve, assistiu o podcast do Vilela, e você zombou, e você rejeitou? Agora você vai arcar as suas consequências. A Bíblia é muito clara. Você acha que eu já não perguntei para Deus: poxa, Deus, mas a eternidade é muito tempo. E o fato de pecar contra o Espírito Santo, que na Bíblia diz que é o único pecado que não tem perdão. Para você entender isso, você tem que entender o contexto quando isso foi dito. Isso foi dito em Mateus capítulo 12. Jesus, sempre acompanhado por uma multidão, dentre eles tinham os fariseus, que eram os líderes judaicos que se opunham a ele. Aí ele expulsa o demônio de uma pessoa e todo mundo fica maravilhado. Começaram a dizer: ele é o Messias. Aí os líderes falam: não,
Ele não está expulsando os demônios por Deus, está expulsando por Beelzebu. Quem é Beelzebu? Beelzebu é o senhor das moscas. Agora, onde as moscas pousam? No estrume. É o próprio diabo. Eles estavam falando que ele expulsava o demônio pelo diabo. E aí Jesus falou, olha, você pode pecar contra Deus, pode pecar contra o Filho, mas quando você comete